Preparem seus ouvidos e suas mentes, pois o podcast mais improvisado desta galáxia está prestes a começar. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pod Meu Nerd! E aí, gurizada, beleza? Tudo bom com vocês ou não? Nós estamos começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. E aí, Eliezer, 10º episódio, hein? Que conquista, hein? Ô, maravilha, rapaz. É isso aí. 10º episódio que a gente tá chegando aí para esse podcast que está aos pouquinhos crescendo, não é? Com certeza. Bom, a gente, nesse 10º episódio aí, a gente vai falar de grandes feitos, seja lá em algumas obras, e que a gente, ao assistir essas grandes obras aí, a gente surpreendeu, né? Não foi, Eliezer? Com certeza. A gente vai comentar aí alguns fatos aí, o qual vão ser fatos de personagens, vilões, até mesmo equipes. Não é mesmo, Eliezer? Tá preparado? Estamos preparados. É para isso que a gente tá aqui. E ressaltando, contém alguns spoilers, mas pode ser que quem não assistiu, né, vai ficar empolgado e querer assistir sabendo desses spoilers. Que nem todos os spoilers servem para estragar uma obra, né? Alguns servem para trazer curiosidade e você querer assistir, né, o episódio e tal. E também serve para a gente teorizar, né, sobre tais obras e quais são os seguintes futuros que essa determinada obra pode trazer para nós, né, o que a gente espera. Mas se você está ouvindo esse podcast, a gente está nas principais plataformas de áudio. Olha só, Eliezer, que chique, hein? A gente está aí no Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, entre outras. Bora pro tema lá, Eliezer? Bora pro tema ou não? Bora pro tema. Vamos lá, Eliezer. O que você entende de grandes feitos? Qual a sua definição nessa cultura geek nerd aí, pop aí, nessa cultura pop aí? Bom, grandes feitos, na minha convicção, é que são eventos causados por algum tipo de personagem, seja vilão, seja herói, seja personagem comum, que seria algo inimaginável, seria algo surreal, que impressiona a gente, porque a gente não vê como isso poderia acontecer, né? Como isso poderia acontecer se não fosse por um poder ou alguma coisa que o personagem tem por trás desse fato. Mais ou menos isso aí. É claro que eu estou fazendo um resumo raso, mas para não entrar em profundidade, mas é mais ou menos isso aí. É uma pessoa que cria esses eventos, e não um feito aleatório, por exemplo, como Matrix, né, que já está acontecendo tudo, tal. Não é isso, um feito aleatório, mas sim um feito criado, né, por um personagem. Aí isso eu entendo por um grande feito, um grande evento. Bom, praticamente é mais ou menos que eu concordo assim com você, Eliezer, mas o que eu entendo assim de grandes feitos é mais ou menos o que você falou de grandes feitos, mas eu entendo que também um grupo de equipe pode estar fazendo alguma coisa em que quando a gente está assistindo uma determinada obra, se for uma franquia, isso causa uma mudança que interfere principalmente em roteiro, que interfere principalmente em algum tipo de franquia, de alguma obra, e que isso vai ser acarretado mais para suas futuras obras, ou até muitas vezes para os seus produtos, né? Seja lá filmes, séries, e HQs, livros e tanto faz. Sim. Mas enfim, Eliezer, vamos pro tema ou não? Bora lá. Bom, para começar, né, esse tema, Eliezer, para abrir, eu acho que um dos feitos, assim, quando eu fui estudar esse tema, eu acho que é um tema, assim, muito impactante, que eu achei muito interessante estar falando disso aí.
Um feito que já tá sumido aí em alguns filmes, séries e outras mídias aí, um feito que é muito interessante, que eu acho muito surpreendente tá sendo trazido para esses meios de ficção, é a viagem no tempo, sabe? Porque Sim. você descobrir alguma coisa que você pode viajar entre eras, ou até por muitas vezes voltar em situações que você reviver aquilo, para mim é algum feito. A gente tem séries, a gente tem franquia de filmes que faz isso, a gente tem séries que faz isso. Com certeza. Cita alguns exemplos aí. A gente tem no caso do Exterminador do Futuro, para quem quiser escutar aí o episódio 3, que a gente fala de incoerências, a gente cita o último filme da franquia, o qual eu fiz umas piadas meio pesadas aí, mas quem quiser escutar aí, dá risada, escuta lá o episódio 3 de incoerências nos filmes, é o último tópico. E a gente tem também outros exemplos, principalmente de outros filmes, que pegam esse exemplo de paradoxo temporal, mas assim, uma série que eu vou dar um destaque maior é a série Dark, da Netflix, sabe? Eu não sei se o Eliezer, se você já assistiu Dark da Netflix. Foi uma série que eu te indiquei. Já sim. Foi uma série que eu te indiquei. Eu lembro. Foi uma série assim que eu te indiquei, o qual você, cara, faltou você me escrever 2 páginas de texto. O porquê que eu tô destacando Dark? Eu vou te falar o porquê. Já vão ter spoilers, né, de Dark. A gente sabe que quando chega na 3ª temporada, aquele relojoeiro, o Tannhaus, ele cria tudo, sabe? Ele cria o que a gente cita, o que é o universo da série. Eu não sei se você percebeu nisso, sabe? Sim. Então, aí um exemplo. Perdão palavrão. Aí você pega esse exemplo. O cara, vou falar assim, que do nada, ele cria um paradoxo, mas esse paradoxo que é criado na série geram vários outros. Cara, é um feito sensacional, porque é onde você descobre que ao mesmo tempo é surpreendente, só que ao mesmo tempo você não esperava que era um relojoeiro assim, que servia como consertar relógio, mas que ele fez tudo isso aí pra série acontecer. Foi isso que me surpreendeu bastante. Então por isso que é uma série que eu recomendo pra quem quer assistir e bugar a mente. Cara, eu achei incrível, né, porque geralmente são cientistas, né, que faz algum tipo de feito assim, ou personagens que têm poderes místicos, mas não uma pessoa que entende apenas da física, né? Esse relojoeiro, ele é praticamente, ele gosta de física e tal, e a motivação dele, que a gente talvez não compense falar aqui, porque é para gerar curiosidade, mas a motivação dele de conseguir esse feito de criar universos, cara, eu achei incrível porque praticamente quando você pega um universo paradoxal, que é um universo gerado por um paradoxo de tempo, né? E esse paradoxo, os personagens principais da série começam a viajar no tempo, né? Através, né, daquela caverna. Enfim, é muito incrível, né? De você imaginar que eu mesmo não imaginava que existia, por exemplo, um mundo original. Eu imaginava que aqueles eram os mundos originais. E é muito, muito louco, buga a mente, mas buga no sentido positivo, né? Bom, o que eu achei dessa série, principalmente porque você tem a partir de uma simples, não é que eu não vou falar assim, uma simples viagem no tempo causar uma consequência que gera 3, 4 paradoxos diferentes e tudo ocorre simultaneamente, cara. Então por isso que eu falo que essa série que se destaca muito. Mas lembre-se que em breve a gente vai trazer Dark aqui pro Pod Meu Nerd e que fiquem aguarda aí. Bom, a gente vai revezar os feitos assim para as pessoas, né, ver que é interessante esse tema. Mas eu queria falar assim de um feito bem um feito simples, porém gigante, né? A gente tá acostumado com, por exemplo, com animes, né, que nem Dragon Ball, que eles podem destruir mundos, e One Punch Man, né, que alguns mencionam assim, enfim. Só que eu não esperava
no X-Men Apocalipse, o Magneto, cara, ele fez um grande feito que ele conseguiu mover as placas tectônicas que poderia causar o fim da Terra. E assim, quando a gente fala, por exemplo, de personagens poderosos como Apocalipse e outros personagens muito fortes, até você fala assim, tipo, beleza, esses personagens a gente já sabe que tinha essa potência. Mas o Magneto, ele não tinha essa potência. Ele conseguiu esse feito com a ajuda, né, de uma potência amplificada pelo Apocalipse, mas que estava no poder dele, né? E eu achei isso um grande feito, um feito incrível, entendeu? Que me impressionou. Eu gosto de falar de feitos que me impressionam, não em feitos que eu já esperava aquilo do personagem, né? Mas feitos impressionantes. Eu acho que é o seguinte, cara, esse feito aí do Magneto, eu não assisti o filme, mas... Cara, mas quando você comentou assim, eu vi mais ou menos em cena, eu falei, rapaz, quase me deu vontade de... Tipo assim, eu tava sentado aqui na cadeira assistindo o filme e, ó, aplaudi de pé o cara. Eu falei, rapaz, isso aí é o bichão, hein? Sim, ele... O que acontece, né? É um spoiler, mas vale a pena comentar. O Apocalipse, ele tem poder, né, de... Digamos assim, de dar poder para os seus escravos, né? Inclusive nos HQs ele tem 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são super poderosos e a maioria conhece, né, essas histórias dos HQ. E assim ele fez com o Magneto, ele amplificou o poder do Magneto. Então, se o Magneto tinha um poder de uma curta escala, quando o Apocalipse deu essa liberdade para ele, seria como se ele estivesse libertando os limites do Magneto. Aí o Magneto começou a fazer uma coisa incrível, que é esses feitos aí, que é mover placas tectônicas, mover tudo que tem a ver com metais, né? E a gente sabe que na Terra tem todo tipo de metal e o Magneto consegue controlar qualquer tipo de metal. E até por muitas vezes, eu vou até comentar assim, um feito que ele faz nos quadrinhos. Você vê como o Magneto ele amplia seus poderes de uma forma assim, extraordinária, cara. Ele retira todo o adamante do Wolverine e coloca nele de volta, cara. Pra você ver como que o bicho ele domina essa parte em si. Você assistiu aquele filme do X-Men que o Wolverine volta no passado? Ah, o Dias de Futuro Esquecido? Isso. Eu assisti no cinema. Isso. Aquela parte que o Magneto consegue controlar toda a fiação dos robôs. Sim. Né, que os robôs, eles na verdade não poderiam ser ligados. Aí o Magneto consegue assim controlar a fiação, ligar todos os cabos nos robôs. Os robôs começam a ganhar tipo uma vida e tudo sendo controlado por ele ao mesmo tempo. Porque, assim, uma coisa é ele fazer isso, né, e ter dificuldade de controlar um, controlar outro, e assim por diante. Mas ele conseguia controlar praticamente um exército de robôs, sentinelas, né, ao mesmo tempo, cara. E para conseguir isso aí, tem que ter um poder grande e tem que ter um controle mental muito grande, porque ao mesmo tempo que ele tá controlando, ele também estava interagindo, ele estava conversando, ele estava fazendo outras atividades. Então, cara, pra mim, ele ganha esse destaque nessa área de feitos aí. Bom, o que eu queria falar, você falou mais ou menos, Eliezer, o que você citou de poderes, né? Mas é o seguinte, você tem esse negócio de você desenvolver os seus poderes, só que também você tem aquele negócio, você desenvolver seus poderes para você empunhar uma determinada arma, mas isso vem da sua própria consciência que você quer aquilo, sabe? E um ponto de destaque que eu quero tirar é principalmente desse filme que você falou do X-Men, certo? Mas também tem um filme que ficou no nossos, que ficou eternamente marcados no nosso S2, né? Que é o filme do Vingadores Ultimato, que foi o nosso querido Capitão América, Steve Rogers, empunhar o nosso Mjolnir, cara. Que cena foi aquela, hein?
Ah, ele conseguiu esse grande feito aí, que também é surpreendente, né? Ninguém iria imaginar. Sim, pô, que eu curti pra caramba. Lógico que eu considero o Homem de como o meu herói, assim, de Vingadores favorito, o Homem de Ferro. Mas, assim, esse feito, cara, pra mim foi o mais, assim, que me surpreendeu pra caramba. Porque eu não sei se você sabe que quando o Mjolnir, na magia lá, no encantamento do Mjolnir, quando ele considera que escolhe uma pessoa digna, cara, tem várias interpretações. Eu lembro que quando foi mostrado no Thor 1, no primeiro filme do Thor, que pra ele empunhar o Mjolnir tem que ser digno, e o Thor ele enxerga uma interpretação, mas quando você assiste o Ultimato é outra interpretação, você olha assim e falei, mano, são duas ideias totalmente diferentes. E até por muitas vezes, quando você enxerga o Visão empunhando o Mjolnir, sabe o Visão quando ele empunha o Mjolnir no Era de Ultron? Aí você imagina, Sim. pô, o cara é uma máquina, então significa que ele é digno também, sabe? Então gera várias interpretações, que isso, cara, me surpreendeu demais. Foi onde que eu falei, caraca, mano. Que eu falei assim, caraca, mano. Vou falar assim, duas pessoas, né? Um deus e um humano, e um sintozoide empunhando a mesma arma. Então significa que ser digno são 3 interpretações diferentes, que foi onde que eu fiquei muito assim, surpreso, né? Porque uma palavra tem várias interpretações diferentes, que foi isso que me chocou a mente, assim, a realidade. Com certeza. E eu vejo o seguinte, o Capitão América, né? É o Steve Rogers, né? Que é o Capitão América. Capitão América original, né? Porque não tem só ele de Capitão América. Spoiler! Mas enfim. O Steve Rogers, cara, antigamente eu não curtia tanto ele. E olha que eu acompanho ele desde as HQs antigas. Enfim, né? Tinha uma HQ que eu curtia pra caramba chamada Marvel Comics versus DC Comics. Muito top essa HQ. E o Steve Rogers luta contra o Batman lá. Nossa! Tal. E é da hora. Eu curti pra caramba. Mesmo assim, não trouxe. Eu achava o Capitão América um personagem muito modinha. Muito. Né, um personagem muito. Como que eu digo, né? Popular entre os americanos. Por causa da roupa tal. Sim. Eu vi ele assim. Porém, eu assisti uma série. Uma animação americana que eu esqueci o nome. É uma equipe, né? É dos Vingadores mesmo. É uma equipe e o Capitão América é o líder. E, cara, sinceramente, eu comecei a gostar do Capitão América nesse quadrinho. Nesse quadrinho não, nesse desenho, né? Que na verdade é uma animação. Eu curti porque todos os vilões não conseguiam vencer o Capitão América. Por quê? Ele era o mais estrategista, o mais inteligente, ele estava sempre um passo à frente e os vilões reclamavam, porque como que eles, mesmo se juntando, mesmo fazendo de tudo, não conseguiam vencer os Vingadores, e tudo graças ao Capitão América. E surgiu um dilema, né, nessa animação. Não sei nem se você já chegou a assistir alguma animação dos Vingadores, mas vamos lá. O dilema é o seguinte: o Tony Stark, ele é muito, muito, muito inteligente, mas foi mostrado que ele não tem liderança, ele não tem carisma, ele não consegue fazer os Vingadores ir para frente. E os feitos, que nem você está falando, sobre ele ser digno, também tem a ver com a dignidade que ele conquista. Ele conquista as pessoas para segui-lo, né? Ele é uma pessoa que a dignidade não está apenas no seu bom coração, mas é em todo o seu processo de construção como pessoa. O cara, ele é praticamente para frente em tudo, né? Sim. E a gente e assim, tipo, os estúdios, né, de filmes cinematográficos da Marvel apagam um pouco essa parte dele, porque mostra ele como uma pessoa comum que tem superpoderes, né, poderes sobre-humanos e tal, mas não destaca esse carisma, essa liderança que ele tem nas HQs e também nessa animação que eu falei para você.
E é muito bom, cara, que os vilões, eles têm poderes místicos, alguns vilões têm poderes de... Vamos dizer, acho que é Mordor, não lembro o nome do vilão lá, que ele tem um cabeção grandão. MODOK. Né? MODOK, isso. MODOK, isso. Ele fica injuriado porque ele não consegue vencer o Capitão América e os Vingadores, os outros não conseguem vencer, e eles culpam o Steve Rogers. Eles não culpam o Homem de Ferro, eles não culpam os demais, eles culpam o Steve Rogers. É que o Steve Rogers, falar na verdade, ele é aquele personagem, né, que se você for ver, principalmente assim, em quadrinhos, filmes, séries, ele é aquele cara que pega a situação e puxa a responsa já na hora. Já o Tony, se você pega, agora se você pega o Tony Stark, Viúva Negra, os caras, tipo, vão ver uma situação, até por muitas vezes o Hulk pensa, será que é viável? Não, faz toda uma análise. O Steve Rogers, Capitão América, ele já pega e fala, não, vambora, vamos logo e... Então, por isso que por muitas vezes ele se torna um líder, ele aceita sem pensar. Até quando assistiu aquele filme lá, o Guerra Civil, ele não pensou duas vezes em não aceitar o registro. Por quê? Porque ele sabe que tinha um amigo dele que ele era fiel até hoje, sabe? Até os tempos em si atuais que ele precisava defender. Então por isso que Sim. Ele é aquele cara assim, que não tem meias palavras e nem analisa a situação, já aceita de uma vez só. Então por isso que ele é um cara assim, que ele é super decidido, só que por muitas vezes essa decisão às vezes pode gerar consequências negativas, só que são aquelas consequências negativas que não interferem tanto na trama. É que assim, o que eu vejo que é um defeito do mundo cinematográfico da Marvel é não destacar os pontos positivos do Steve Rogers, que é essa parte estrategista dele, porque de acordo com os quadrinhos, ele não age sem pensar, de acordo os quadrinhos não, a animação lá que eu assisti. Eu tô citando a animação, mas os quadrinhos é a mesma coisa. Sim. Ele não age sem pensar. Tudo que ele faz com uma estratégia por trás. Já nas animações nos filmes da Marvel, dá a impressão que ele faz tudo no improviso. E no filme, você vê, né, que ele tá meio que improvisando. Só que lá nas animações, cara, eles fazem até um teste. Ele faz um teste com o Tony Stark. Ele faz, Tony, você quer ser o líder dos Vingadores? Porque você não tem estratégia, você apenas age por impulso. Olha o que ele fala pro Tony. Ele fala que o Tony age por impulso. E ele deixa os Vingadores na mão do Tony. O que dá nisso aí? O Tony, com seu sarcástico, com sua soberba, né, com esse jeito de mandão dele, que ele é o melhor em tudo, ele não consegue fazer os Vingadores ir pra frente, porque ele quer ser, não que ele quer ser o melhor, mas o seu alto ego faz com que as outras pessoas não queiram segui-lo, e aí os planos dele não dá certo. Aí o Tony fala, não, eu não sirvo para ser líder, a liderança tem que ser sua, eu sou cara da tecnologia, mas você que é o líder da equipe. O estrategista, eu acho que tanto nessa, se não me engano, na animação Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, tem episódios em que os dois disputam essa ideologia. Agora, se você for pegar essas animações do Ultimate, essas animações mais recentes não estuda tanto. Mostra que é um exemplo, que o Capitão América, ele é o líder, mas na parte ali, tipo, comandar operações, tipo, vai para tal base, porque vai acontecer isso, isso e isso. Isso. Já quando é questões de tecnologia, Homem de Ferro, sabe? Então meio que fica muito... Não tem essa disputa ideológica. Então foi isso que quebra um pouquinho a expectativa dessas animações atuais. Vou falar agora de alguém mais poderoso, né? Que tem grandes feitos, mas os feitos dele por si só já são gigantes, né? Que é o Thanos, né? Nosso querido Titã. O Thanos simplesmente é um homem super poderoso já por natureza, tipo, sem ajuda de nada. E ele tem lá a ambição de adquirir as joias do infinito, sendo que
cada joia dá para ele uma habilidade a mais do que ele já tem. Então o que ele já tem? Ele é estilo Superman, né, da DC. Ele é super poderoso, né? Pode fazer um monte de coisas, assim, se falando naturalmente. Quando ele adquire, por exemplo, a joia da força, o cara já é forte, né? Adquire a joia da força ou do poder, dizendo assim, o cara ele tá se tornando meio que insuperável, assim por diante. E várias joias que ele tem. Agora, os grandes feitos que eu acho. Vamos lá. O Thanos poder alterar a realidade, voltar no tempo e fazer o tempo voltar a prosseguir a sua linha do tempo natural. Tipo, ele voltou, mas continua prosseguindo. Uma continuidade. Que nem, por exemplo, quando ele, nos Vingadores Guerra Infinita, quando ele mata o Visão. Então, né, olha que incrível. O Thanos já tinha acontecido aquele evento, então aquele evento seria inalterável. Mas ele tá com a joia lá eu não lembro, a joia que retorna o tempo, né, que pode voltar no tempo. É a joia do tempo. A joia do tempo mesmo, né? Então, cara, a Wanda conseguiu lá, né, salvar o Visão, né, que, enfim, tinha acontecido aquilo tudo com ele. Aí o Thanos voltou e matou ele a segunda vez. E eu achei aquilo incrível, mas não só isso, mas esse feito por si só, ele voltou no tempo e fez a linha prosseguir. E isso é uma coisa interessante, né? Porque diferente de, por exemplo, você pega o Dragon Ball, e Dragon Ball, quando eles fazem esse evento aí, ele não cancela a linha do tempo atual. Ele cria uma nova linha do tempo, mas ele não cancela a atual. No Dragon Ball é assim. Vamos supor que eu mudo essa linha agora, né? Eu volto no passado. Essa linha de agora continua existindo. No caso do Thanos, não. Ele cancelou a linha que estava prosseguindo. Ele voltou e continuou daquele tempo em diante. Eu achei isso muito incrível, cara. O Thanos, muito incrível. O Thanos, ele é um vilão, cara, sensacional, velho. Cara, que eu falo, cara, que ele tinha que ser um vilão, cara, que poderia estar aí pra mais sagas aí, sabe? Pena que ele já tinha o seu ciclo, né, que era o ciclo, assim, do infinito. Aí, sobre desse negócio dele usar a Joia do Tempo e voltar na continuidade, eu falo que quem usa mais ou menos com clareza, e eu falo que é só uma dose do que a gente vê da Joia do Tempo, é o Doutor Estranho no filme dele. Quando ele vê uma maçã apodrecida, ele volta assim no tempo e tal pra testar a joia. Eu falei, rapaz, essa Joia do Tempo é poderosa, hein? Exatamente. Eu poderia citar que esse feito seria mais da joia do que do personagem, mas não é bem assim, né? Porque se o personagem não souber usar a joia, né, ela acaba não sendo tão eficaz. Até porque muito poder para quem não pode ter todo aquele poder faz com que a pessoa seja destruído, né? Sim. Logo eu vou falar de um outro personagem, você também vai citar sobre ela, né? Mas a Wanda do WandaVision é outro tópico, hein? É outro tópico que a gente vai... outro tópico, a gente já vai falar dela, mas ela praticamente foi citado que todas as pessoas que testaram a joia do infinito acabaram morrendo. E ela foi a única que conseguiu sobreviver àquela experiência. Ou seja, o usuário da joia conta muito. Não basta só a joia em si, mas se o usuário souber usar, beleza, ele consegue fazer grandes feitos. Se ele não souber usar, meu amigo, aí infelizmente acaba morrendo, né? E o Thanos, né, ele que... Falar na verdade, ele consegue um grande feito, né? Ele dá o blip, né? Que é o estado do estalo, né? Que ele mata metade do povo, né? Metade do universo. Do universo, né? Mas esse foi um grande feito, assim, de um vilão sensacional. Cara, eu acho que um feito que dá pra citar, que é surpreendente, mas dependendo da obra, se torna muito surpreendente,
é aquele feito o seguinte, em que você tem um determinado personagem, um determinado grupo de pessoas que estão num determinado nível de poder ou de tecnologia que supera o seu inimigo de tecnologia ou poder superior. Que é onde, assim, que isso é dependendo da obra, de como é aplicado. Eu vou pegar um exemplo, assim, de um filme assim, que ele já apareceu lá no nosso episódio 3, de Incoerências, que é o nosso Exterminador do Futuro. Olha só. Sim. O Exterminador do Futuro é o seguinte, quando ele foi apresentado o T-800, ele foi apresentado como um vilão, no primeiro filme. Sim. Mas, quando chega o segundo, o terceiro e as sequências desastrosas, cara, ele só, tipo assim, só, sem nada, só a tecnologia dele. Ele pega e destrói inimigos como T-1000, T-2000, N-1000, sabe? Então é onde, assim, que quando a gente tá assistindo, a gente fica tão vidrado na batalha dele, que na hora que ele vence, cara, parece que é como se fosse uma sensação de alívio, assim, que é onde que a gente, rapaz, tinha que vencer, sabe, pro filme dar continuidade. Então é um feito que eu considero que me surpreende, porque quando a gente conhece ele, você olha assim e fala, é uma tecnologia inferior, o outro vai vencer. Mas quando você vai assistindo o filme e ele vence, você olha assim e fala, mano, é questões de roteiro que ele vence, só que você olha assim, é surpreendente. Porque uma tecnologia inferior vence uma tecnologia muito superior, cara, é surpreendente. E eu gosto, cara, Exterminador do Futuro, ele foi muito marcante no passado, e até os presentes momentos, para muitas pessoas, continua sendo marcante, ainda que indo pela linha de raciocínio sobre seguir um determinado tema, eles tenham pecado em alguns aspectos. Totalmente. Mas, tirando essa parte errônea da série, e eles mantendo, né, algumas características básicas, eles conseguem manter os personagens ainda da forma que eles eram no passado. Eles não conseguem, assim, na questão de roteiro de história, mas na questão, né, de tecnologia, na questão da trama das empresas que criam essas tecnologias, assim por diante, eles conseguem manter. E eu acho importante, né, porque como é que é o nome dele mesmo, o científico do Schwarzenegger? Isso, é mais ou menos isso. Como que ele chama? É T-800. 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 Então, cara, o T-800 ele praticamente pode viajar no futuro, né? Alterar alguns eventos que vão acontecer no futuro dele, mas ele pode voltar no passado e alterar esses eventos. Ele pode comunicar pessoas sobre os eventos, ou ele mesmo pode alterar esses eventos com a sua influência e a sua participação, né? No caso, vamos colocar os protagonistas do primeiro, segundo, terceiro filme tinham um destino já claro e declarado. Ia acontecer aquilo com eles, mas ele voltou no passado e alterou aquele evento. Sim. Né? Mas olha que legal, diferente do que eu citei agora há pouco, o evento atual dele, de onde ele viajou, não foi alterado, porque o futuro dele, que ele veio daquele futuro, continuou intacto, tanto que muito mais para frente nasceu robôs ou androides, né, ou ciborgues, no caso eu acho que é ciborgues. Ciborgues. Veio ciborgues do futuro dele, que ele saiu de lá, né, ele saiu daquele futuro. Veio ciborgues da mesma linha do tempo lá na frente. Voltou aonde ele estava, onde ele já estava alterando o tempo. Esses ciborgues lá do futuro voltou naquele local para poder querer acabar com ele, entendeu? E eu acho assim que essa guerra de tempos, de linhas do tempo, também é legal no Exterminador do Futuro, né? O problema de Exterminador do Futuro, eu vou até citei lá no terceiro episódio, que é o seguinte: eles estavam com o ciclo fechado, aquele paradoxo de bootstrap fechado, exato, sabe? Sim. E aí, no segundo, vou falar assim, no último filme,
eu não vou citar o nome do pessoal, sabe? Mas foi falado o seguinte, que eles falaram assim, a gente vai continuar o segundo filme e vai anular o restante dos outros. Aí você imagina, pô, vai ter Sarah Connor, John Connor e esses personagens assim. Aí, de repente, eu já tô redundante já, mas... Perdão. Mas assim, eles citam o seguinte. Vamos ver que... Vamos lá, vamos matar o John Connor. E aí eles levam a história para um outro rumo. Em que você tem uma outra personagem que faz a função da Sarah Connor. Só que meio que... Ela faz a função do John Connor, sabe? Tem que proteger um salvador, só que muda personagem, mas não sabe como que arranjar na história. E aí aquele exterminador que matou o John Connor, que é o T-800, ele vira um personagem secundário, ele só tá ali pra ter história, porque tem que ter o ator lá, que eu não vou citar o nome. Então ficou uma coisa assim muito... Aproveitou a história, certo? Mas ficou uma coisa muito... Sabe, não soube, vou falar assim, misturar os ingredientes para fazer o produto perfeito. Na verdade, eles acabam minimizando os próprios feitos do T-800, né? Porque o T-800, os feitos dele, vêm praticamente da tecnologia que ele tem, mas também vem da missão que ele tem na tramóia da obra. E essas mudanças, né, de roteiro e tal, diminui esses feitos, mas a gente não pode deixar de considerar que esses feitos que ele teve inicialmente e até a metade da obra, ou um pouco mais do que a metade, foi feitos muito grande, né? Foi feitos muito grande. Agora foi diminuído, infelizmente, né? Para muitos fãs isso foi uma decepção total, mas o personagem em si a gente dá parabéns. Ele tem feitos incríveis. O personagem T-800, cara, ele é incrível. É um personagem, pra mim, meu favorito. Vamos lá, eu vou falar do Flash, né? O Flash, pra mim, é um personagem totalmente incrível, tanto das HQs, tanto das animações, tanto do filme, das séries também. Então, o Flash, ele consegue... o próprio personagem em si já é um personagem totalmente incrível. Aí eu queria falar o seguinte, o Flash, ele tem várias versões. Barry Allen, o Wally West, o Wally West e assim por diante. E o Bart. Ele tem lá essas diferentes personagens, né? Esses diferentes personagens. E esses diferentes personagens, eles se destacam bastante, mas para mim o melhor Flash é o Wally West. Por quê? Porque o Wally West simplesmente é o Flash mais rápido. Ele é simplesmente o Flash que, enquanto o Bart e o Barry lá tá na dificuldade para chegar naquela quilometragem por segundo ou por milésimo de segundo, o Wally, consegue fazer isso muito mais fácil. E um grande feito que o Wally West tem é a velocidade mais rápida do que um teletransporte instantâneo. Então você pega aí que um teletransporte instantâneo tem a velocidade de... eles falam que é 0,000 quilômetros, porque não tem quilometragem. Teletransporte saiu de um lugar, está em outro. É instantâneo. Exatamente. E o Wally, cara, ele consegue ser mais rápido do que esse teletransporte instantâneo. Parece Nissin Miojo instantâneo, né? Mas essa piadinha não é muito legal, mas combinou, né? É o personagem que faz miojo, o Flash. entra nos nossos trocadilhos lá. Enfim, o Wally, ele... Quando ele faz esse feito aí, tem uma parte que eles conseguem esvaziar uma cidade que tem milhões de pessoas e ele só tem 30 segundos para esvaziar aquela cidade.
o Flash ele consegue fazer isso, né? Eu não lembro qual dos Flash que fez esse feito, né? Se foi o Wally, o Bart ou o Barry. Qual feito? De salvar a cidade que com milhares ou milhões, né? Era milhões de pessoas. E ele tinha só 30 segundos, cara. Cara, eu acho que foi o Barry, mano. Eu acho que foi o Barry. Eu acho que foi o Barry que fez isso aí. O Barry, mano. Mas também é um grande feito do Flash, sim, né? Vamos colocar aqui o feito, no caso, está sendo do Flash, né? Agora o personagem do Flash que mudou, mas o feito está continuando sendo do Flash. A figura do Flash. Eu acho que eu posso considerar como um grande feito, assim, nas obras de ficção, heróis, essas coisas assim, que foi o Snyder Cut, né, mano? Porque ele atingiu uma determinada velocidade. Em que você via aquele negócio de rebobinar, sabe? Tipo, voltar no tempo, mas parecendo que tava rebobinando uma fita pra trás, mano. Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso nos quadrinhos e nem isso nas animações. Verdade, o Flash poder praticamente rebobinar o tempo, né? Tempo e espaço, sabe? Espaço-tempo, nossa, é incrível, né? Na verdade, eu nem sei explicar esse evento. Eu lembro quando eu tava assistindo o Snyder Cut, eu nem lembro com quem que eu comentei. Eu não sei se foi com você ou foi com o Bob. Aí eu falei assim, rapaz, o cara é a joia do tempo em pessoa, velho. Tipo, eu falei, rapaz, o cara... Não, e aí sabe o que é o melhor? Ele faz 2 vezes. Uma na primeira que ele vai ressuscitar lá o Super-Homem lá. E na outra quando ele vai impedir todo mundo morrer. Eu falei, rapaz, esse cara aí é o bichão, hein? Esse cara... Não, é legal. E não, eu não sei se você já assistiu a série do Flash, mas tem um feito dele que ele viaja no tempo para conversar com ele mesmo. E acontece meio que é um negócio que buga até a mente, cara. Ele encontra com ele mesmo correndo aí numa velocidade extrema. Só que ele que aparece lá é o ele do passado, se eu não me engano. E o ele verdadeiro é o que vai ficar vivo. Então ele do passado vai praticamente sacrificar sua vida. E o ele do presente, que é, no caso, que a série se passa no presente, vai falar assim, não, você não precisa sacrificar, você não precisa morrer. Eu que vou morrer. Mas é ele mesmo, cara. Já assistiu aquela animação, eu não sei, é um filme animação chamado Flashpoint, e tem esse arco aí, né? E tem esse arco dos quadrinhos, eu não sei se você já viu. Então, procura depois pra assistir. Liga da Justiça, procura lá depois. Liga da Justiça, Flashpoint. É um filme muito bom. E também o arco dos quadrinhos é um arco dos quadrinhos muito foda. Olha só o que ele faz, certo? Quando ele dá o Flashpoint e volta lá, que ele vê que a mãe dele tá viva e blá blá blá, e ele vai vendo que o Superman fica muito fraco. E aí ele resgata o Superman e faz esse ato, um exemplo, quando o mundo inteiro vai ser bombardeado tudo, ele atinge aquela velocidade para ir naquele espaço-tempo muito louco, para voltar no tempo. Ele encontra ele mesmo fazendo o mesmo ato, aí ele fala assim, Barry, faz isso não sei o que lá, se você fazer, vai dar merda, sabe? Tipo, eu falei, mano, é ele mesmo, cara, como que ele conseguiu voltar, sabe? Tipo, por isso que eu considero um grande feito, por isso que o Flash ele é foda, ele é um personagem poderoso. Ele também faz isso na série do Flash, quando ele volta no passado de toda a desgraça que acontece na vida dele. Quando ele foi ver, né, era ele mesmo que estava fazendo algum fator lá naquele cenário, né, em volta da mãe dele, que está lá para morrer, e tem uma alta velocidade, só que ele não sabe que é ele mesmo. Ele volta no passado, se esconde, aí ele vê ele mesmo correndo lá e fracassando, e ele quer interferir, só que ele sabe que se ele interferir, se ele avisar ou se ele mudar esse evento, ele pode causar uma desgraça maior ainda. Sim. Mas nesse caso aí ele conseguiu, né, superar essa expectativa.
Agora o meu último é o seguinte, cara. O maior feito que eu vi no mundo cinematográfico, independente de série e tudo, é você conseguir mudar uma realidade através de um raio de quilômetros, que é citado em WandaVision, cara. Que a Wanda, ela cria toda uma realidade naquela região de Westview, né? Cara, ela transforma pessoas em outro tipo de personalidade, transforma veículos em um carro antigo e tal, e ela muda tudo conforme os episódios, cara. Então, e eu lembro uma referência, assim, que eu vou citar de quadrinhos, é aquele quadro é aquela saga Dinastia M, o qual ela elimina todos os mutantes pela realidade e ela transforma a vida de todos à sua volta, sabe? Então ela é uma personagem poderosa. E quando ela faz isso num universo cinematográfico, através tipo de um campo dimensional muito louco, sabe? Aí eu falo, e aí quando a pessoa entra, ela meio que vira uma outra pessoa, sabe? Aí eu olho assim, rapaz, essa personagem é poderosa, hein? E o importante, né, nessa série, assim, vendo pelo panorama de poder, que a Wanda, ela faz tudo inicialmente no seu subconsciente, né? Ela não tem muita consciência que é tão poderosa assim. Até porque nos próprios Vingadores, né, que ela aparece a primeira vez lá se eu não me engano foi no Guerra Civil, não, no Era de Ultron. Isso, na Era de Ultron, que ela começa a controlar, ela controla o Hulk. Sim. Ela faz um monte de coisas assim bem poderosas, né? Inclusive os Vingadores quase se destroem por causa da influência dela. O poder dela é alterar a realidade através da probabilidade, algumas coisas assim. Sim, esse é o poder dela. É legal. Só que ela teve o poder amplificado pela Joia do Infinito, né? Ela foi a única sobrevivente que conseguiu sobreviver o irmão dela. Aquela joia. E não parou por aí, né? Nessa série WandaVision, você vê que esse controle que ela tem sobre essa realidade que ela vive é surreal. Inclusive, eu achei importante, né, que além desse feito ser um feito totalmente surpreendente, até a adversária dela também me deixou de boca aberta. A Agatha, a outra bruxa lá. A Agatha. A Agatha Harkness, sei lá. Harkness, cara. E tipo assim, e na hora que eu vi aquele plot, mano, aí já vou mandar spoilers que ela fala assim, cara, não tem problema. Você é mais poderosa que o Mago Supremo, tipo, o Doutor Estranho. Eu falei, rapaz, tem buraco nesse ângulo aí. Uma coisa que eu acho interessante sobre a WandaVision, que muitos não sabem, né? Mas o codinome da WandaVision é Feiticeira Escarlate. Da Wanda, né? Isso, eu falo WandaVision em cada série, até vulgarmente, mas enfim. A Wanda é a Feiticeira Escarlate. E a Wanda é o seguinte, não é mostrado na série ou nos filmes que ela é a feiticeira até essa série da WandaVision. Eu achei importante porque nos quadrinhos você não conhece ela como Wanda, você conhece ela como Feiticeira Escarlate, né? Isso! Exato. Quem vê lá, você fala, caramba, é a Feiticeira Escarlate, é da hora, tem poderes místicos, poderes de magias de alterar a realidade, magias de destruição, ela pode criar, pode destruir, pode fazer um monte de coisa, e é legal, mas ao mesmo tempo não é mostrado a origem, não é mostrado de onde ela surge. E eu achei isso muito importante no sistema do universo cinematográfico da Marvel. Nossa, cara, eu achei muito inteligente a construção de um personagem. Eu achei muito incrível. Cara, eu acho que quando mostrou ela, mano, construindo uma realidade, cara, em que ela, tipo, automaticamente transforma a personalidade de pessoas. E quando mostra, cara, que vão lá, você tem lá a Mônica Rambeau, filha da Rambeau. Ela, quando entra, ela ganha poderes. Eu falei, rapaz, ou a Wanda quis isso, sabe? Ou é alguma coisa que ela criou assim por trás que a gente não tá sabendo, sabe? Então foi isso que me surpreendeu, sabe? Olha,
acho que eu já fiz teorias mentais, né? Eu já falei aqui, né, com o pessoal que assistiu comigo, mas eu não sei se foi a Wanda ou se foi o contato da Rambeau com a Capitã Marvel que fez ela ter esses poderes, né? Tipo, a radiação, enfim. Ela teve muito contato direto com a Capitã Marvel, que era lotar de radiação, né? Mas eu acho então, que foi não sei. Eu acho que foi com a Capitã Marvel, né? Porque ela entrou eu na acho que sim, realidade porque da Wanda, ela ter esses poderes de Capitã Marvel azul, que eu considero como Capitã Marvel azul, sabe? Então, sim. não sei. Eu acho é porque faz mais sentido, porque ninguém que entrou no universo da Wanda conseguiu adquirir alguma habilidade, a não ser a bruxa, que entrou de propósito lá. Sim. Mas tirando isso aí, ninguém conseguiu entrar lá e ficar normal ou adquirir novas habilidades. Né? E outra, vamos lá, só adquirir habilidades pessoas que tinham contato direto com a Wanda. Sim. E que era a criação dela. A Rambeau não era a criação dela. Não era. Né? Era uma externa. Então eu não acredito que foi a Wanda que deu os poderes dela. Mas, né, enfim, a gente pode teorizar bastante coisa. E uma perguntinha, né? Vai. Vou deixar aqui, mas a bruxa lá foi praticamente a Wanda transformou ela naquela personagem que é aquela vizinha chata, não sei o quê. Então, e sumiu. Você quer já é spoiler, tá? Mas é o seguinte. Não, pode falar. É o seguinte, quando a bruxa entrou, certo? Quando a bruxa entrou, ela não se sentiu afetada pelos poderes do Nexus, daquela realidade. Então, ela se autodisfarçou de bruxa e falou assim, eu vou ver o que tá acontecendo para essa mulher, essa feiticeira, ser mais poderosa que eu. Então, ela se autodisfarçou de Agnes, entendeu? Isso. E se filtrou. Aí, no final, o que a Wanda faz... Eu já vou estragar sua experiência, tá? Ela meio que sela os poderes da bruxa e transforma ela nessa vizinha chata de novo. E a Wanda fala assim, quando eu precisar eu te pergunto. E a Wanda transforma de novo a Agatha naquela vizinha chata doida, sabe? Tipo, vou transformar, finge que você é nisso e pronto, acabou, sabe? Sim, quanto a isso tudo bem. Agora a questão, por exemplo, do campo de força da Wanda se desfazer fez com que tudo que a Wanda tinha transformado voltasse ao seu estado original. Inclusive casas, o bairro, os filhos que sumiram, enfim. E a Agatha não mostrou mais, mas só que a Agatha estava dentro do campo de força quando a Wanda fez esse feitiço. Mas e quando o campo se desfez? Aí... Não, então, aí gerou entra aquela incógnita. História, né, mano? Gerou incógnita. Aí, eu não sei por que eu não comentei quando eu fiz lá com o convidado do Caranguejo Atômico. Por que eu não comentei? Mas quando a gente falar de Falcão e Soldado Invernal, eu volto nesse ponto aí. Mas deu pra entender que a Agnes, ela ficou assim, selada, que ela ficou ali selada com os poderes, mas meio que a Wanda ficava de olho. Tanto que, se você for ver na pós-crédito, mostra a Wanda estudando os poderes do Darkhold, que significa que mais poderes a mais que vai vir. Então, é meio que a Agatha / Agnes, ela vai servir como uma consultora dela. Bom, se você não leu os quadrinhos, digamos assim, as características da Agnes, sim, ela é mentora da Wanda. Não, sim. Sim, eu não li, mas... Nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Vamos ver como é que vai ser nesse UCM aí. Então tá bom, eu vou falar de um feito, né? Do personagem, vilão da DC Comics, principalmente da parte da série, que é o Anti-Monitor. Qual é o feito do Anti-Monitor? Fala aí. O poder do Anti-Monitor é tornar toda a matéria em antimatéria. Então significa que ele vai desfazer tudo que tem a ver com o que é matéria, né? Toda a nossa física, tudo que a gente conhece como tabela periódica, enfim. Ele vai desfazer
e vai converter isso em antimatéria. Então ele vai criar um próprio universo dele. Então, o que ele faz, né? Isso aí está descrito, né? É um spoiler também, mas está descrito na Crise das Guerras Infinitas, eu acho. Crise das Infinitas Terras, né? Isso, Crise das Infinitas Terras. Lembrando que tem o arco e tem a série, hein? Isso. Tá descrito, né, nessa série, que é os seriados da DC. Tem o Arqueiro, o Flash, enfim, Supergirl. O Anti-Monitor, ele começa a destruir todos os universos paralelos. Então, cara, é um feito grande porque ele começa a converter, né? Ele converte tudo em antimatéria. E ele começa a converter todos os universos em antimatéria. Aí você vai vendo, né, que ele começa de trás para frente. Então ele começa lá dos universos infinitos, aí vai diminuindo para 1000, para universo 300, universo 100 e tal. Até chegar no 600 e tal. E o que se passa no universo original eu acho que é o universo 3. É o universo 1, né, que é o universo original das séries. Só não sei se é do Flash. O universo da Supergirl é o universo 8. Enfim, vai diminuindo até que ele chega nesse universo 1. E depois ele destrói tudo. Aí você fala, caramba, mas se ele destruiu tudo, como algo poderia mudar esse sentido? Bom, se você quer saber, assiste a série que você vai descobrir. Pra não spoiler, porque o Eliezer é um anti-spoiler aí. Eu sou anti-spoiler, eu trago spoiler para curiosidade e não para matar curiosidade, né? Tipo, para trazer mais curiosidade ainda. Mas o Anti-Monitor, cara, simplesmente com seu evento de antimatéria, ele conseguiu ser superior a vários vilões, hein? Vários vilões. Pega aí alguns vilões aí da DC que sai conquistando universos. Ó, vamos lá. Pega um vilão aí como o Darkseid. O Darkseid, ele vive fora do multiverso. Mas se ele entrasse dentro do multiverso com o Anti-Monitor causando esses eventos, até o Darkseid seria apagado, filho. Rapaz, agora eu quero ver essa série, mano. Agora... até o Darkseid, filho. Não tem nem como o Darkseid vencer esse evento aí. Aliás, vamos trazer as séries da DC pra cá, velho? Pro podcast? Vamos trazer umas recomendações de séries da DC. Aí, vamos aí. Lembrando que a gente vai trazer, a gente vai combinar certinho aí. Eu vou tentar assistir umas aí. Mas a primeira que eu vou começar, cara, vai ser essa aí, do Crise das Infinitas Terras. Vai estar no arco final. Mas depois eu vou acompanhando certinho. Aí depois você pode acompanhar essa série que não compromete, porque seria como se fosse episódios fillers de animes, né? Os fillers de anime que foge da história, que segue uma linha de tempo de raciocínio, né? Sim. E no caso dessa aí, ela sai um pouquinho. Então é um filler, né? Não é canônico. O filler seria tipo a mais, né? Tipo, é um filler pra matar a curiosidade. Né? Mas é um filler positivo. Pode assistir que é bom. Aí, que não tem spoilers comprometedores, hein? Que o Eliezer recomenda, hein? Então tá bom, queria agradecer aí a todas as pessoas que ouviram o nosso podcast, né? Vocês podem estar acessando os episódios anteriores para vocês terem uma base do nosso trabalho aqui, mas pode ter certeza que a gente desenvolve tudo com muito carinho para vocês, né? E mais para frente a gente vai pedir sugestão de novos temas. Então vocês que mais estiverem participando do nosso podcast, né, a gente pode até destacar o seu nome aqui. Sim. E é isso aí. Sim, beleza? A gente vai trazer também uma série muito esperada aí, que são as séries da Marvel, que a gente já trouxe aqui, o WandaVision, com o nosso convidado do Caranguejo Atômico, Guilherme Gomes. Quem quiser, é o episódio 8, escuta lá. Mas a gente vai trazer também
a série do Falcão e do Soldado do Falcão e Soldado Invernal, que vai estar chegando aqui pra nós aí, que a gente vai gravar, né, Eliezer? Com certeza, eu vou assistir urgente aí, porque senão tomar spoiler e eu mesmo acabo não participando desse podcast. Ó, mas lembrando aí, você que está ouvindo aí o nosso podcast, o Pod Meu Nerd, a gente está nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple, Pocket Casts, Rádio Public e entre outras. Digita lá no Google Pod Meu Nerd que você vai achar nós por aí, hein? Né, Eliezer? Mas então, vamos para novos episódios aí, né? Então, beleza. Então, tenha uma boa tarde a todos e um grande abraço. Até mais aí, pessoal, hein? Fiquem com Deus. Até mais.